A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem lhe cumprimenta é o seu irmão em Cristo, pastor Henrique Silva, e nós estamos aqui para o segundo módulo do curso Como Desenvolver o Seu Chamado. Eu quero iniciar essa aula louvando a Deus pela sua vida, que está conosco, que se inscreveu neste canal, que está participando deste curso. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha também te prosperar nos seus caminhos. Também quero iniciar esta aula respondendo a pergunta de um de nossos alunos que nos fizeram a pergunta. E a pergunta foi a seguinte: pastor, como que eu irei saber se eu sou chamado ou se eu tenho a vontade? Na primeira aula eu expliquei sobre a pessoa que é chamada por Deus, que é uma ação direta de Deus no homem, e também expliquei a pessoa que tem a vontade, que é um desejo próprio. A pessoa se disponibiliza em trabalhar no reino. E este aluno nos perguntou como que eu vou decidir se eu sou chamado ou se eu tenho a vontade. Isso é muito simples. Eu quero te responder com tamanha simplicidade para você entender e para todos entenderem. O chamado, ele é possuído pela chamada. O chamado, a chamada o consome. Lembra que eu dei o exemplo do telefone que toca? O chamado, ele vive em torno daquele chamado, ele acorda a chamada, ele dorme a chamada, ele alimenta a chamada, ele vive, ele sonha, ele está vivendo em torno daquilo. Então a sua vida passa a ser consumida por aquela chamada. A vontade, muitas das vezes 75% das pessoas que se disponibiliza pela vontade, com o tempo, com a luta, o ardor do ministério, a pressão do ministério, a pressão que é servir o reino de Deus, com o tempo, muitas das vezes aquela pessoa, aquela vontade vai passar, aquela vontade vai se perder com o tempo. Então o tempo vai lhe responder se você foi chamado ou se você está na obra pela vontade, foi influenciado por alguém. Lembrando que as duas pessoas, tanto o chamado quanto a vontade, Deus abençoa, Deus prospera, Deus honra, Deus usa. E nesta oportunidade, continuando com o tema Como Desenvolver o Meu Chamado, eu quero falar nesta oportunidade sobre Deus chama e capacita. Você já ouviu isso? Falar que Deus chama e capacita. Mas é verdade que Deus chama e capacita? Como funciona isso? Deus chamar e capacitar. Esse é o tema desta aula. Deus chama e capacita. Deixa eu lhe falar algo importante. Quando Deus chama alguém, Deus chama e o capacita sim para a sua obra. Isto é uma verdade. Deus chama e capacita. Deus chama pessoas improváveis, que ao ponto de vista humano não seriam hábitos para a sua obra. Pessoas imperfeitas para a sua obra que é perfeita. Deus escolhe os imperfeitos para aperfeiçoá-los. Vou repetir. Deus escolhe os imperfeitos para aperfeiçoá-los. Exemplo, Deus chamou Abraão, que era idólatra, o pai de Abraão, que tinha o nome de Terá. O pai de Abraão era fabricante de imagem de escultura, e Deus escolheu Abraão. Deus chamou e escolheu Raabe. Quem era Raabe? Era uma prostituta, e Deus a escolheu. Está lá no livro de Josué, capítulo 2, versículo 12. Deus escolheu a Gideão. Quem era Gideão? Gideão, a Bíblia vai dizer que a sua família era a mais pobre de Manassés. Mas Deus
escolheu a Gideão. Está lá em Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 15. E também os discípulos, Pedro, que era nervoso, afoito, Tomé, que era incrédulo, todos tinham sua imperfeição, mas seriam aperfeiçoados por Deus. Deus chama imperfeitos para aperfeiçoá-lo. O chamado por Deus não deve fugir do preparo. Isso é importante. Você que é chamado por Deus, você não pode, de forma alguma, fugir do preparo. O chamado por Deus não deve fugir do preparo. Aceite o chamado e não fuja do preparo. Vou repetir. Aceite o chamado e não fuja do preparo. Há pessoas que se limitam, têm suas vidas limitadas, não desenvolve o seu chamado porque não aceita o preparo e a capacitação. Há pessoas que se limitam, têm suas vidas limitadas, não desenvolve o seu chamado, o seu ministério, porque não aceita o preparo, a capacitação. Precisamos aceitar esse tempo e também dedicarmos ao preparo. Você que tem um chamado, estude, leia a Bíblia, invista tempo e dinheiro no seu preparo. E nesta aula eu quero tomar, por exemplo, aqui, a vida do apóstolo Paulo. Eu quero tomar, por exemplo, a vida de Paulo, este moço, este discípulo, este missionário, esse apóstolo que foi um exemplo de homem e de homem chamado por Deus. Vamos tomar aqui alguns exemplos da vida de Paulo. No capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o chamado de Paulo. No capítulo 9 de Atos, Deus chama a Paulo. E daí então, vamos observar também que o Senhor o capacita. No capítulo 9, Deus chama e nós vamos ver que Deus começa a capacitação na vida de Paulo. Paulo tinha origem judaica, era fariseu zeloso. Fariseu era os melhores dos judeus. Dos judeus, os melhores, eles eram os fariseus. Fariseu era uma seita religiosa daquela época. Paulo foi instruído por Gamaliel. Gamaliel era um grande teólogo da sua época. No capítulo de número 22, no versículo 1 ao 3, nós vamos observar o preparo de Paulo. Eu quero ler com você Atos capítulo 22, versículo 1 ao 3. Vamos ler o 3, que diz assim: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Paulo está dizendo, ele foi criado aos pés deste teólogo Gamaliel, ele foi instruído em toda a lei. Para ele ser um fariseu, ele foi instruído em toda a lei, no Pentateuco, em toda a Torá. Paulo tinha um conhecimento profundo das Escrituras. Paulo se dedicava ao estudo. Em Atos capítulo de número 17, versículo 16 e 18, nós vamos ver que Paulo era dedicado aos estudos. Por isso Paulo não se embaraçava diante dos judeus, religiosos e os filósofos da época. Olha o que a Bíblia vai dizer em Atos capítulo de número 17, versículo 16 e 18. Paulo, ele conseguia
sobressair diante dos judeus que conhecia muito bem a lei, diante dos religiosos. Paulo conseguia sobressair diante dos filósofos da época, que eram os epicureus, os estoicos. Paulo não se embaraçava. Por quê? Porque Paulo era dedicado aos estudos. A Bíblia vai dizer em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 13, quando Paulo está bem no finzinho do seu ministério, da sua vida, Paulo ele continua a prática da leitura. Paulo era dedicado à leitura. Paulo, por não rejeitar o preparo, a Bíblia vai mostrar que ele sobressai os demais apóstolos. Paulo, por não rejeitar o preparo, Paulo vai sobressair os demais apóstolos. Atos capítulo de número 9, versículo de número 15, a Bíblia vai dizer que o chamado de Paulo se estende para atender ao judeu, rei e aos filhos de Israel. O chamado de Paulo se estende para atender essas três classes de pessoas: gentil, os reis e aos filhos de Israel. Vou repetir: gentil, aos reis e aos filhos de Israel. Então o ministério de Paulo se estende a essas três classes de pessoas. Nós podemos ver que Pedro também é chamado, mas tem as suas limitações no seu ministério. O ministério de Pedro é limitado e se estende somente ao gentil, não para os reis como de Paulo. Paulo, por ele não rejeitar o preparo, ele sobressai os demais apóstolos. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver que Paulo, ele tem a capacidade, por não fugir do preparo, deixar 13 epístolas, como nós conhecemos as epístolas paulinas, são 13 escritas por Paulo, dedicadas por Paulo. Então nós estamos vendo que o preparo de Paulo fez que ele sobressaísse os demais apóstolos. Então o conselho que eu te dou nesse segundo módulo para você desenvolver o seu chamado: não fuja da capacitação, não fuja do preparo. Leia a Bíblia, estude, participe de cultos de ensino, escola bíblica dominical, seminário, leia bons livros, se dedique à leitura, não se limite, não fuja do preparo, porque assim Deus vai lhe honrar. Que Deus te abençoe, hoje e sempre, em Cristo Jesus.